E aí galera, fazendo uma atualização aí do vídeo da minha fonte. Eu coloquei ela recentemente no fórum, as modificações que eu tinha feito. E eu vou falar, por mais que esteja lá, né, dito, quem quiser acessar, acessa. Mas eu estou fazendo um vídeo também para o pessoal eu ir falando e o pessoal ver aí como é que tá. Então, o que eu fiz de modificação? Conforme eu coloquei lá no fórum, a parte física dos mods mesmo continua mesmo. Então, os primários, os secundários em série, né? Os primários aqui eu fiz eles numa configuração que ficou bem versátil para fazer 110 e 220. Ao contrário da outra que estava meio complicado, tem que ficar colocando fio embaixo do outro aqui. Agora ficou um pouquinho mais simples. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, a alimentação 110 ou 220 sempre vem nesses dois pinos aqui. Então aqui você liga os dois, né? As fases. E nesses dois aqui é onde você vai selecionar qual que vai ser 110, qual que vai ser 220. Para ser 110, você tem que colocar os primários em paralelo. Nesse caso, porque os transformadores são 110. E para 220 você vai ter que colocar eles em série. Então, para ligar eles em paralelo, o que eu fiz? Você liga esses dois juntos aqui, faz um jumper entre o 1 e o 2 aqui. O pino 2 e o pino 3, ele tem uma ligação aqui, ele tem um jumper aqui, ó. Então é o mesmo, é a mesma ligação. Então na verdade eu copiei ele pro lado aqui, vai ficar fácil a alimentação aqui, em vez de juntar um fio junto aqui, vai ficar só esses dois separados para alimentação. Então na verdade, então a alimentação sempre vai vir aqui, e você liga esses dois em série e você faz 220. Então aqui você entra 220. E para 110, você liga essa parte nesse, que daí você coloca eles em paralelo. Vai puxar, esse na verdade é nesse aqui, que daí você puxa a ligação em paralelo e você faz o transformador ficar com 110. O que eu mudei em relação à outra? O que tinha acontecido na outra era exatamente esse problema aqui, ó. O fio de alta tensão encostando no fio de alimentação. Foi isso que aconteceu. Pulou uma faísca daqui pra cá e ferrou com tudo. Queimou. Ele não queimou o transformador, mas não estava funcionando, estava dando curto entre os fios. O que eu fiz? Eu coloquei aqui na saída um fio de alta tensão, que na verdade é esse fio aqui. É um cabo de alta tensão. Esse cabo é o mesmo cabo usado em cerca elétrica. É um cabo de 60 kV. Ele é um cabo de tripla isolação, dupla isolação. Ele tem essa parte mais interna, que é o que isola mesmo, e uma capinha mais externa aqui, para dar um acabamento e também ajuda um pouco. O fiozinho aqui é um pouco fino, mas ele aguenta a corrente aqui. Ele é soldado aqui e tal. E esse fio azul aqui é o GND, é o que vai para a carcaça de ambos. Daqui não dá pra ver, não sei se eu consigo mostrar. Lá embaixo, aqui ó, onde está aqueles dois parafusinhos ali é a ligação da carcaça dos motos. Que onde sai esse fio azul aqui, que vai pro GND. Então na verdade aqui você tem acesso aos dois transformadores, aqui e aqui. Então aqui é o center tape. Aqui você tem o dobro nas duas saídas e aqui você pode acessar um transformador ou outro, se você quiser. Fazer dobrador e tal. O negócio das fases é o seguinte. A gente me pergunta como é que funciona. Como é que eu faço esse negócio das fases e tal. Esse negócio tem fase? Tem fase. Então é o seguinte, o que é uma fase? Eu vou mostrar no modo mais simples. Se eu tenho aqui um transformador. Ó, os enrolamentos, tanto o primário quanto o secundário, ele tem um sentido de enrolamento. Então, normalmente eles seguem esse padrão. O primário está enrolado num sentido, o secundário acompanha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse pino aqui, certo? Desse do primário. Ele vem daqui, ó, ele sai daqui
e vai para a parte mais externa. Então, ou seja, teoricamente ele está fazendo isso aqui dentro. Ele está vindo para cá. Ele vai entrando, fazendo uma espiral, entra aqui até chegar no fim e sai ali. Sai ali e vem para cá. Então, ou seja, esse pino é a parte mais externa do enrolamento. Ou seja, o pino que sai, a parte mais fora. Então, nesse sentido, é o que você vai ter. No secundário, como ele segue esse mesmo sentido, então a parte mais externa é a saída, nesse caso. E a parte mais interna é a que está ligada na carcaça, que é isso aqui. Certo? Então é o que ele faz isso aqui, ó. Do mesmo jeito. Perdão, pro outro lado. Então é a mesma coisa que sair daqui e fazer isso aqui. Ficar enrolando, entrando, até que ele sai aqui e liga na carcaça. Para você ligar o transformador do jeito que eu liguei, se você ligar eles em paralelo puro, que é o que a gente chama, aqui eu tenho dois aqui, dá pra gente mostrar. Nesse aqui, vamos seguir também o mesmo princípio da parte mais externa. Então esse pino aqui, ó, é o que passa aqui por baixo, aqui assim, e sai aqui, ó. É o começo do enrolamento. Então esse pino é a parte mais externa. Se você ligar em paralelo puro, a gente fala, então você vai pegar a parte mais externa, o pino mais externo, pino interno, no pino interno. Ligou esses dois. Se você ligar 110 aqui, está em paralelo, vai funcionar. Normal. Só que no caso aqui as saídas estão independentes. Então você vai usar os dois. Se você quiser ligar as saídas em série, desse jeito que a gente ligou, como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a carcaça de um, vai ser uma saída, certo? Um fio. O enrolamento desse vai ser ligado na carcaça, porque é o começo do enrolamento. E a saída aqui, nesse pino. Então o que vai ser? A saída aqui e um na carcaça. Agora você me pergunta por que eu liguei as carcaças juntas aqui. Primeiro, na fonte para facilitar a ligação. Ali está uma saída, ali está outra. Ou seja, os dois estão saindo nos pinos de saída do transformador, ou seja, a parte mais externa. Mas isso aí não vai dar erro de fase, porque você vai ligar errado? Sim. Se você ligar do jeito que eu liguei ali em paralelo puro, que a gente fala, ele vai dar erro de fase. Se você ligar os dois na carcaça, do jeito que eu liguei o primário lá a primeira vez, e ligar os dois na carcaça aqui, eles vão dar uma contrafase. Não vai sair nada de tensão, eles vão esquentar e vão pegar fogo. Vão queimar. Porque a energia, imaginando entre aspas assim, o campo magnético, um vai estar num sentido e o outro vai estar no outro sentido. Para eles entrarem em série, eles têm que estar no mesmo sentido. Os dois ambos. Só que um vai estar girando, vamos supor assim, para você entender mais fácil. Um vai estar girando no sentido horário e o outro vai estar girando no sentido anti-horário. Você vai ter um erro de fase, vai ser uma contrafase. Uma vai anular a outra. Elas vão esquentar e não vão ter tensão nenhuma na saída. Então o que a gente faz? Muito simples. Se você quer ligar a carcaça e ter as duas saídas aqui, nesses pinos, você cruza os primários, se você for ligar em paralelo. Ou seja, lembra que a primeira ligação, mais externo no mais externo? Então você vai fazer o seguinte, o mais externo no interno, e o mais externo desse no interno desse. Você cruzou os primários. Cruzando os primários, o que você vai fazer? Você vai fazer com que um esteja invertido em relação ao outro. Então, por exemplo, em vez de você ligar daí a saída dele, desse do secundário aqui, na carcaça, você vai ligar a carcaça junto desse. Porque eles vão estar girando um ao contrário do outro. Já que eles estão girando um ao contrário do outro, então você também pode inverter as ligações. Então você liga as carcaças junto e tem a saída nos dois pinos. Aqui e aqui. Deu para entender? É simples, não é difícil de entender. É só você, basicamente, em vez de você ter uma contrafase física, magnética, você faz uma contrafase física. Você cruza os fios e você tem daí uma saída, entre aspas, não vai ser bem no sentido certo. Você vai fazer com que, já que você modifica o primário, então você tem condições de modificar o secundário. Entendeu? É bem simples, não é difícil de entender. Aí para ligar em série, o que eu vou fazer? Mesmo plano lá assim, você tem aqui, você vai cruzar eles e ligar aqui.
Não é o paralelo puro. Agora eu chamo de paralelo cruzado. Que é para dar um, entre aspas, aí, um erro de fase para você conseguir corrigir o secundário. Ah, mas isso ajuda em alguma coisa? Não. Vai dar o mesmo resultado na saída. Só que é mais fácil de você soldar um fio aqui no pino de saída do transformador, igual eu fiz na fonte, do que você ficar tirando um fio da carcaça, o outro daqui. Não vai fazer diferença. A questão de saída vai ser a mesma coisa, mas fica mais bonitinho e tal. Igual eu fiz na fonte. Para você ligar em série, vai ser a mesma coisa que você pegar o cruzado, do jeito que está, e um dos fios, um deles, não os dois, um deles você vai manter ligado, e os outros dois você vai fazer um para alimentação e o outro para alimentação. Aí você tem 220. Você vai ter eles em série, em fase cruzada, o secundário continua a mesma coisa. Você vai ter o primário em série cruzada e vai ter a alimentação aqui. Foi a mesma coisa que eu fiz ali, por isso que eu fiz essa plaquinha aqui com parafuso para conseguir soldar, para ficar mais fácil a ligação. Entendeu? É a mesma coisa que você pegar o paralelo cruzado, do jeito que estava, corta um dos fios que estava aqui, o outro você permanece, corta um deles e dos dois você sai a alimentação para 220. Ou, claro, se você tiver os dois transformadores para alimentação 220, é só ligar eles em paralelo cruzado. Paralelo cruzado alimentou com 220 e fechou. Certo? Muita gente também me pergunta, fala assim, 220 é melhor que 110. Para a potência de saída, não. É a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. A única diferença que vai fazer é que a corrente na entrada vai ser menor. Na entrada do primário. Ele não vai mais puxar... quer dizer, ele vai puxar a mesma potência da rede. Só que como a tensão é maior, então a corrente cai pela metade. Teoricamente pela metade. Então vamos supor, se um puxa 10 amperes, em 220 ele vai puxar 5. Mas a potência na saída vai continuar a mesma coisa. Só que, como você pode fazer igual eu fiz aqui, você pode fazer uma fonte bivolt. Fica mais fácil de você ligar a bobina em outros ambientes. A bobina ou a própria fonte que você pode usar para outra coisa. Certo? A fonte ainda falta terminar um detalhezinho. Eu testei ela já, está funcionando. Eu testei em baixa tensão, mas está funcionando. Mas falta colocar óleo mineral nela. Esse aqui é óleo mineral. Óleo mineral que eu uso nos outros transformadores também, e é o mesmo usado no transformador de poste, aqueles de poste lá. Falta preencher ela com óleo. Por que eu coloco óleo? Muita gente não coloca óleo, mas é porque usam exclusivamente esse transformador só para a bobina. Para a bobina, se ela estiver bem ajustadinha, não tem problema. Ele não vai faiscar, não vai nada. Só que eu não uso essa fonte só para a bobina, eu uso para mais coisas. Às vezes eu coloco curto nessa saída, para carregar capacitor, fazer esse tipo de coisa. Então, porventura, eu coloco óleo lá dentro para evitar que ele faísque lá dentro. E me queime um monte, que para trocar vai dar um trabalho do cachorro. Então eu prefiro garantir. Esses mods são idênticos, são a mesma coisa. Esses aqui são um pouquinho diferentes um do outro, mas também dá para fazer uma série aqui. Apesar que um deles acho que está queimado, mas não vem ao caso agora. Só mostrando como é que faz, como é que funciona. Beleza? Então, pessoal, acompanha o fórum lá. Vou colocar esse vídeo lá também. Quem quiser acessar, deve estar o link aí embaixo. Acessa lá que daí a gente sempre está atualizando. Certo? Beleza? Falou, até a próxima.